Galera, o Remo está de volta à primeira divisão depois de 31 anos, né? E anos assim de sofrimento do torcedor azulino, e o Remo reencontra essa felicidade com a glória da Série A. Salve galera, aqui é o Lucas Live, tá começando aqui, né? Aqui é o Lucas Assunção, agora com o nome Lucas Live, né? Que eu faço live aqui. Que é o Lucas Assunção, está começando aqui mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que eu vou colocar aqui o vídeo, tanto no canal do Futebol Papachibé, quanto no meu canal também do Lucas Assunção. Que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre, claro, o acesso do Remo. Inclusive, faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal do Futebol Papachibé. Eu queria falar desse vídeo aqui para falar, cara, do acesso do Remo, que está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 anos. A última vez que o Remo disputou a primeira divisão foi em 1994, né, o ano que o Remo caiu e retorna à primeira divisão. E o Remo venceu o Goiás, né, no jogo realizado no Mangueirão, vitória por 3-1 no jogo, né, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, gente. Aí um detalhe, tá? Dê o seu like, se inscreva nos dois canais aqui, tanto no meu canal do Lucas Assunção quanto no canal do Futebol Papachibé, tá? Vou fazer esse vídeo nos dois canais aqui. Compartilhe esse vídeo para aquele torcedor azulino que tá alegre com esse acesso. Curta o vídeo aí, compartilhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, enfim, qualquer aí, grupos aí de rede social também. E também se inscreva no canal, obviamente, e obviamente ative o sininho, tá? Porque se tu ativar o sino, você será avisado do próximo vídeo que irá sair, tá bom? Vamos falar do acesso do Remo. O Remo venceu o Goiás 3-1 no jogo realizado no Mangueirão. O Goiás saiu na frente, gol do William Lepo aos 7 minutos do primeiro tempo. Aí no final da primeira etapa, o artilheiro da Série B, o Pedro Rocha, marcou um belo gol empatando o jogo, chute de fora da área para empatar a partida para o time azulino. E aí, um jogador de Guiné-Bissau marcou os dois gols que garantiu o acesso do Remo para a primeira divisão. Um no cruzamento do Pedro Rocha, na cabeça do jogador de Guiné-Bissau, marcando o gol para a equipe azulina. E o terceiro gol, né, o gol do João Pedro, de novo ele, né, para garantir o acesso. 3 para o Remo, 1 para o Goiás. O Remo retorna à primeira divisão depois de muito tempo. Como já falei aqui, desde 1994 o Remo não disputa a primeira divisão. Desde 2005, o Norte não tem um representante. O Remo volta a ser o representante do Norte na primeira divisão do futebol brasileiro, né? E o Remo, obviamente, teve aí o seu artilheiro Pedro Rocha, artilheiro da Série B, né, do Remo, com 15 gols. O atacante Pedro Rocha, que foi revelado no Grêmio, jogou bem no Grêmio, enfim, né? E também um dado importante, que o Remo, ele fez 62 pontos e foi aí o clube do Norte, né, com a maior pontuação, né, da história da Série B. O Remo conseguiu aí alcançar a maior pontuação de clube do Norte da Série B, na Série B, superando a marca do Paysandu, que conseguiu 60 pontos na Série B em 2015. O Paysandu, ele até brigou pelo acesso, mas não subiu, perdeu o fôlego na reta final, né? Sobre o jogo, o Remo ele sofreu o primeiro gol. O Remo não começou bem a partida. Ali na metade do primeiro tempo equilibrou o jogo, e já bem perto da reta final, o Remo já estava melhor que o Goiás, né? Que o Goiás, claro, o time do Carille, né? Vai esperar que o Carille seja um time ofensivo. É um time retranqueiro mesmo e joga no erro do adversário. E o Remo pressionando ali o Goiás no final do primeiro tempo. Até poderia ter empatado o jogo, mas teve o gol do empate, obviamente, no chute de muita categoria do Pedro Rocha. Que, aliás, o Pedro Rocha já estava sabe, cobrando uma atuação decisiva dele. O Pedro Rocha ainda não era aquele jogador decisivo. E aí, teve essa decisão aí, um belo gol do Pedro Rocha, chute de fora da área para empatar o jogo, 1-1, Remo e Goiás. Gol no finalzinho do primeiro tempo, aos 50 minutos, né? E aí o Remo sai do primeiro tempo com esse empate. E aí, no segundo tempo, e assim, foi no final do primeiro tempo. Se o Remo, pelo menos ali, não empatasse o jogo, se o Remo não empatasse o jogo, acho que seria até complicado como seria o segundo tempo. Só que o segundo tempo do Remo foi um Remo controlado, pressionando o Goiás segurando, né, pra segurar esse acesso. E aí o Remo conseguiu virar o jogo no cruzamento do Pedro Rocha, na cabeçada do João Pedro, para virar o jogo, né? 2-1 para a equipe azulina. E aí o Goiás se desesperou, pressionou. O Remo controlou a partida
e marcou o terceiro gol no chute cruzado do João Pedro para fazer o terceiro gol. 3 para o Remo, 1 para o Goiás. Como eu já falei aqui, o Remo volta à primeira divisão depois de muito tempo. O primeiro tempo que o Remo foi melhor já na reta final, e o segundo tempo de muito controle, e merece, claro, essa vitória aí de 3-1, e o Remo sobe para a primeira divisão depois, como eu já falei aqui, desde 94, 31 anos, gente, 31 anos que o Remo não consegue o acesso, né? Não consegue jogar a primeira divisão, né? E lembrando que o Remo vai jogar pela primeira vez o Brasileirão da Série A no formato atual em pontos corridos. Em 94, quando o Remo jogou a última vez a Série A, o formato do Brasileirão era pontos corridos e mata-mata. Então o Remo vai ter essa primeira experiência na vida, né? Como clube do Remo, como um time de pontos corridos, né? Jogando pontos corridos, né, cara? Que é algo muito, muito surreal. A festa foi inacreditável, foi incrível, a festa azulina, né? Inclusive eu moro aqui até pertinho aqui da Amazônia, onde rolou esse evento. Minha família, da minha avó que torce pro Remo, curtiu pra caramba, né? Enfim, então foi uma festa assim, surreal, uma coisa assim, impressionante. E assim, assim, vou até revelar aqui, pra quem me acompanha nas lives do TikTok, nos conteúdos que eu faço, eu torço pro rival, tenho aquela sensação, sabe, de um ódio mortal pelo clube, que o clube Paysandu poderia ser bem gerido como é o Remo. Só que aí tem as incompetências. E assim, gente, falando aqui como um analista aqui, e eu falo mais como um cara que curte futebol, é até bom ver o Remo retornar essa divisão especial, porque assim, o Remo, gente, ele passou por anos de inferno, o time azulino, o clube azulino. O Remo foi rebaixado para a quarta divisão em 2008, perdendo por Rio Branco 3-0. O Remo ficou 7 anos sem disputar uma divisão do futebol brasileiro, com uma torcida maciça. O Remo venceu o Operário por 3-1 e retornou à Série C em 2016. Subiu em 2015 e retornou para a Série C em 2016. E passou 4 anos ali, 4, 5 anos, retornou para a Série B em 2020, aí caiu em 2021, aí jogou Série C ali, papapá, e aí retornou ano passado, né, 2024, né, da Série C para a Série B, e agora da Série B para a Série A, né, subindo agora em 2025 para a primeira divisão, um acesso histórico e, claro, colhendo os frutos do bom trabalho do Tonhão. O Remo já era um time bem estruturado com o Fábio Bendes, só que o Fábio Bendes ele não tinha uma cobrança profissional no clube. E com a chegada do Tonhão, o Remo traz esse profissionalismo pro clube azulino. E aí você tem contratação do Papelim, contratação do Daniel Paulista, o Remo frequentando até a liderança da Série B, e tava lá o Papelim fazendo um ótimo trabalho, que vinha sendo agora o trabalho dele no Fortaleza. Aí sai o Papelim, sai o Daniel Paulista, aí vem o Marcos Braz, que o Marcos Braz, assim, o cara foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, ganhou tudo pelo Flamengo. Apesar de que teve erros na gestão dele desse ano, que teve a tolerância de manter o Antônio Oliveira, que acho o seguinte: caso o Remo contratasse o Guto Feira mais cedo e demitisse o Antônio Oliveira mais cedo, o Remo brigaria pelo título. É o que eu acho, tá? Então, o Remo colhe os frutos do trabalho e contratou talvez a grande contratação do clube azulino no ano, que é o Pedro Rocha, atacante aí que jogou no Grêmio, jogou o time de Série A e é o artilheiro, voltando àquela boa fase, né? Porque no Flamengo ele ficou um pouquinho na reserva, não jogou bem no Fortaleza, no Criciúma, então ele volta a jogar bem no Remo, né? Então o futebol do Pedro Rocha, ele meio que encara, né, esse retorno à boa fase dele na carreira. Ele é um bom jogador, sim, o Pedro Rocha, jogou muito bem. Talvez o melhor jogador da Série B, tá? Eu acho que foi um dos melhores jogadores da Série B pra mim, o Pedro Rocha. Jogou pra caramba o atacante azulino e consegue retornar à primeira divisão. E com contratações, por exemplo, esse João Pedro é de Guiné-Bissau. O torcedor azulino, ele, porra, vai imaginar se, o cara de Guiné-Bissau conseguiu colocar o Remo na primeira divisão, cara. Olha que loucura, contratou o Panagiotis Tatsisidis, que era um jogador grego. É uma coisa assim surreal a campanha azulina na primeira divisão, né? Na segunda divisão, que consegue subir para a primeira divisão, um acesso
muito merecido, como eu já falei aqui, colhendo os frutos do trabalho, do bom trabalho aí do Tonhão, né, do Marcos Braz, enfim. Então, assim, foi um acesso muito merecido e, como eu falei aqui, o torcedor azulino merece muito porque o Remo encarou anos de inferno, anos de clube sem divisão e agora colhe os frutos desse bom trabalho desse ano e consegue retornar para a primeira divisão em 2026, né, para a primeira divisão. Deixa eu conferir aqui a classificação da Série B como ficou, tá? O campeão foi o Coritiba, 68 pontos, líder da Série B, terminou campeão. Os dois times de Santa Catarina, campeão e vice, subiram, né? Coritiba e Atlético Paranaense. Terceiro, Chapecoense, 62. A Chape subiu, né? E lembrando que ano que vem vai completar 10 anos daquele acidente trágico, né? Então a Chape volta, né, volta para a primeira divisão, uma coisa emocionante. Aí o quarto, o Remo, 62, subiu para a Série A, conseguiu acesso. Quinto, Criciúma, 61. Sexto, Goiás, 61. Sétimo, Novo Horizontino, 60. Aí teve a sequência aqui, né, de times intermediários, aí CRB, Avaí, Cuiabá, Operário, Atlético Goianiense, antes Operário, Vila Nova, América Mineiro, Atlético e Botafogo. E aí os quatro que caíram, Ferroviária, 17º, Amazonas, 18º, Volta Redonda, 19º, Paysandu na última posição. Impressionante, né? O Paysandu vendo o seu rival subir para a primeira divisão e o Paysandu cai para a terceira divisão, fazendo uma campanha pífia, né? O último terminou em último colocado, né? A pior campanha do Paysandu em uma Série B, uma péssima campanha. E esse veio o seu rival conseguir aí o acesso para o torcedor azulino, é quase algo surreal, né? Como eu falei aqui, uma coisa surreal. E o Pedro Rocha terminou artilheiro, né? Com 15 gols, né? Uma campanha muito boa assim do Remo na primeira divisão aqui. Coloca aí nos comentários aí o que você achou do acesso do Remo, se foi um acesso merecido. Para mim foi, tá? Pela campanha, já era esperado isso aí. Comenta aqui, gente, o que vocês acharam aí do acesso do clube azulino. E é isso, gente. Faz tempo que eu não fazia esse vídeo. Eu só fiz esse vídeo aqui muito por conta, claro, do Remo que conseguiu esse acesso. E é isso, galera. Lembrando que eu vou voltar a fazer vídeos em formato longo, né? Tanto no meu canal do Lucas Assunção, quanto no canal do Futebol Papo Chibé. Então é isso, galera. Até a próxima e tchau!